João Simões Lopes Neto. Nascimento em Pelotas, 9 de março de 1865. Morte, 14 de junho de 1916, aos 51 anos. Foi escritor e empresário sul-riograndense. Segundo estudiosos e críticos de literatura, foi o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois procurou em sua produção literária valorizar a história do gaúcho e sua tradição. Neste episódio, veremos a história 300 Onças, do livro de João Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Eu tropeava, nesse tempo, de uma feita que viajava de escoteiro, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro. Vim para aqui, nesse mesmo passo, por me ficar mais perto da estância da Coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem, era por fevereiro. Eu vinha abombado da troteada. Olhe, ali na restinga, a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo na beira do passo, desencilhei e, estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com um chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca, rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira. E fui-me à água que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes. E sempre puxei umas braçadas poucas, porque não tinha cancha para um bom nado. E solito, e no silêncio, tornei a vestir-me, encilhei o zaino e montei. Daquela vereda, andei como 3 léguas, chegando à estância cedo ainda. Obra, assim de braço e meia de sol. Esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasino, um cusco muito esperto e boa vigia. Era das crianças, mas, às vezes, dava-lhe para acompanhar-me. Depois de sair à porteira, nem por nada fazia cara à volta, a não ser comigo. E nas viagens, dormia sempre no meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Por sinal que uma noite... Mas isso é outra coisa. Vamos ao caso. Durante a troteada, bem reparei que, volta e meia, o cusco parava-se na estrada e latia e corria para trás. E olhava-me, e latia de novo e troteava um pouco sobre o rastro. Parecia que o bichinho estava me chamando, mas, como eu ia, ele tornava a alcançar-me para daí a pouco recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava para pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar. Depois, uns coriscos tirante a roxo. Depois, tudo me ficou cinzento, para escuro. Eu era muito pobre e ainda hoje, é como você sabe, estava começando a vida. E o dinheiro era do meu patrão, um charqueador, sujeito de contas muito limpas e brabo como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagava. Então, Patrício, está doente? Obrigado. Não, senhor, respondi. Não é doença. É que sucedeu-me uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. Lá, fresca. É verdade. Antes morresse que isso. Que vai ele pensar agora de mim? É uma dos diabos, mas não se acoquinte, homem. Nisto, o cusco brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada, aos latidos, e olhava-me, e vinha e ia, e tornava a latir. E num repente, lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandia e, em cima de uma pedra, a guaiaca, e por cima dela,
o cinto das armas, até uma ponta de cigarro, de que tirei uma última tragada, antes de entrar na água, e que deixei espetada no espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul, que subia, fininha e direita, no ar sem vento. Tudo, vi tudo. Estava lá, na beirada do passo, a guaiaca, e o remédio era um só: tocar a meia rédea antes que outros andantes passassem. Num voo estava a cavalo, e mal isto, o cachorrito pegou a retoçar numa alegria canina. Deus me perdoe, que até parecia falar, e dei de rédea, dobrando o cotovelo do cercado. Logo frentei com uma comitiva de tropeiros, com grande cavalhada por diante, e que, por certo, vinha tomar pouso na estância. Na cruzada, nos tocamos todos na aba do sombreiro. Uns quantos vinham de balandral enfiado. Sempre me deu uma caroçonada para fazer umas perguntas, mas engoli a língua. Amaguei o corpo e, penicando de esporas, toquei a galope lá. O cachorrinho ia ganindo ao lado da sombra do cavalo, já muito comprido. A estrada estendia-se deserta. À esquerda, os campos desdobravam a perder de vista, serenos, verdes, clareados pela luz macia do sol morrente, manchado de pontas de gado que iam se arrolhando nos paradouros da noite. À direita, o sol muito baixo, vermelho dourado, entrando em massa de nuvens de beiradas luminosas. Nos atoleiros secos, nem um quero-quero. Uma que outra perdiz, sorrateira, piava de manso por entre o pasto maduro. E longe, entre o resto de luz que fugia de um lado e a noite que vinha, peneirada do outro, alvejava a brancura de um João grande, voando, sereno, quase sem mover as asas, como uma despedida triste, em que a gente também não sacode o braço. Foi caindo uma aragem fresca e um silêncio grande. O zaino era um pingaço de lei, e o cachorrinho, agora sossegado, meio de banda, de língua de fora e de rabo em pé, troteava miúdo e ligeiro dentro da polvadeira, rasteira que as patas do fleco levantavam. E entrou o sol, ficou nas alturas um clarão afogueado, como o de incêndio num parrolão. Depois, o lusco-fusco. Depois, cerrou a noite escura. Depois, no céu, só estrelas. Só estrelas. O zaino atirava o freio e gemia no compasso do galope, comendo o caminho. Bem por cima da minha cabeça, as Três Marias, tão bonitas, tão vivas, tão alinhadas, pareciam me acompanhar. Lembrei-me dos meus filhinhos, que as estavam vendo. Talvez lembrei-me da minha mãe, de meu pai, que também as viram quando eram crianças, e que já as conheceram pelo seu nome de Marias, as Três Marias. Amigo, você é moço, passa a sua vida rindo. Deus o conserva, sem saber nunca como é pesada a tristeza dos campos quando o coração pena. Há que tempos eu não chorava, pois me vieram lágrimas, devagarinho, como gateando, subiram, tremiam sobre as pestanas, luziam um tempinho e ainda quentes. No arranco do galope, lá caiu elas na polvadeira da estrada, como um pingo d'água perdido, que nem mosca, nem formiga daria com ele. Por entre as minhas lágrimas, como um sol cortando o chuvisqueiro, passando-me na lembrança a toada de um verso lá dos meus pais. Quem canta refresca a alma, cantar adoça sofrer. Quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver. Mas que cantar podia eu? O zaino respirou forte e sentou, trocando a orelha, farejando no escuro. O bagual tinha reconhecido o lugar, estava no passo. Sentiu o cachorrinho respirando como assoleado. Apiei. Não bulia numa folha. O silêncio, nas sombras do arvoredo, metia respeito. E medo? Não, que não entra em peito de gaúcho. Embaixo, o rumor da água pipocando sobre o pedregulho. Vagalumes retoçando no escuro. Desci, dei com lugar
onde havia estado. Tentei os galhos sarandi, achei a pedra onde tinha posto a guaiaca e a dava. Com as mãos por todos os lados, mais para lá, mais para cá, nada, nada. Então, senti frio dentro da alma. O meu patrão ia dizer que eu havia roubado. Roubado? Pois então que eu ia lá perder as onças? Qual? Ladrão. Ladrão é que era. E logo, uma tensão ruim entrou-me nos miolos. Eu devia matar-me para não sofrer a vergonha daquela suposição. Era o que eu devia fazer, matar-me. E já, aqui mesmo, tirei a pistola do cinto, amartilhei o gatilho. Benzinho, encostei no ouvido o cano, grosso e frio, carregado de bala. Ah, patrão, Deus existe. No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi as Três Marias luzindo na água. O Cusco, encarapitado na pedra, ao meu lado, estava me lambendo a mão. E logo, o zanho relinchou lá em cima, na barranca do riacho, ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retinia, ali perto, num oco de pau. Patrício, não me aveste do meresia, mas era Deus que estava no luzimento daquelas estrelas. Era Ele que mandava aqueles bichos brutos arredarem de mim a má pensão. O cachorrinho, tão fiel, lembrou-me a amizade da minha gente. O meu cavalo lembrou-me a liberdade, o trabalho. E aquele grilo, cantador, trouxe a esperança. Puxa, Patrício, eu sou muito rude. A gente vê caras, não vê corações. Pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como espinilho ao sol. Num descampado, no pino do meio-dia, era a luz de Deus por todos os lados. E já, no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um baile, bati o isqueiro e comecei a pitar. Eu fui pensando, tinha por minha culpa, exclusivamente por minha culpa. Tinha perdido as 300 onças, uma fortuna para mim. Não sabia como explicar o sucedido comigo, acostumado a bem cuidar das coisas. Agora era vender o campito, a ponta de gado manso, tirando umas leiteiras para as crianças e a junta dos jaguanés labradores. Vender a tropilha dos colorados e pronto, isso havia de chegar, folgado. E caso mermasse a conta, enfim, havia de ver o jeito de dar. Porém, matar-me, um homem, assim não mais, e chefe de família, isso não. E despacito, vim subindo a barranca. Assim que me sentiu, o Zane escarceou, mastigando o freio. Desmaneio, apresilhei o cabresto, o pingo agarrou a volta e eu montei, aliviado. O Cusco escaramuçou, contente. A trote e galope, voltei para a estância. Ao dobrar a esquina do cercado, enxerguei luz na casa. A cachorrada saiu logo, voando. O Zanho relinchou alegremente, sentindo os companheiros. Do potreiro, outros relinchos vieram. Apiei-me no galpão, arrumei as garras e soltei o pingo, que se rebocou com canas. Então, fui para dentro. Na porta, dei o louvado seja Jesus Cristo, boa noite, e entrei. E comigo, rente, o Cusco. Na sala do estancieiro, havia uns quantos paisanos. Era a comitiva que chegava quando eu saía. Corria o amado. Em cima da mesa, a chaleira. E ao lado dela, enroscada, como uma jararaca na ressolana, estava a minha guaiaca, barriguda, por certo com as 300 onças dentro. Louvado seja Jesus Cristo, Patrício. Boa noite. Então, que tal lhe foi de susto? E houve uma risada grande de gente boa. Eu também fiquei me rindo, olhando para a guaiaca e para a guaipeba, arrolhadito aos meus pés. Se gostou desse episódio, deixe seu comentário, curta, compartilhe, para que possamos fazer cada vez melhores apresentações. Muito obrigado